Então, pessoal, agora boa noite. Começando então a atividade de extensão 1. Como nós tínhamos programado, as primeiras aulas agora de março, é, justamente para a gente ensinar vocês a usar alguns aplicativos, né? Alguns conceitos, né? Antes dos aplicativos, alguns conceitos, para vocês utilizarem isso não só no nosso projeto de curso de emergência radiológica, né? Curso EAD que a gente vai dar, enfim, não só o curso EAD, mas o material todo para o curso, etc. Como também para depois, para a vida toda, né? Para os outros as outras disciplinas, outros trabalhos que vocês tiverem que fazer, seja atividade de extensão, pesquisa, aula, enfim. Então a gente viu o conceito de e-book, né? A vantagem de usar um e-book, que é justamente ele ser adaptável ao tipo de equipamento que você tem, dispositivo, né? Questão do tamanho das letras ali principalmente, e no caso de dispositivos mais sofisticados ou programas, né? Se for até num computador mais sofisticado, você troca a cor da letra, o fundo da letra, né? Que seria o fundo do papel, enfim, né? Todas essas coisas. Então tinha esse conceito e a gente apresentou para vocês o Sigil ou Sigil, enfim, que é um aplicativo que a princípio roda em nas três principais plataformas, né? Mac, Linux e Windows, e é gratuito. Bom, então a segunda ferramenta, o segundo conceito, basicamente, que a gente quer passar para vocês é a questão do da confecção de um material com um pouquinho mais de qualidade. A gente, por desconhecimento, né? Às vezes um pouquinho por preguiça, né? Porque eu sou professor, eu conheço muitas ferramentas, mas às vezes eu não uso a ferramenta certa. Então, às vezes um pouquinho de preguiça. Mas muitas vezes, né, vocês por desconhecimento, então usam, digamos assim, ferramentas erradas, né, para resolver alguns problemas, tá? Então, como às vezes você tem que, sei lá, usar uma faca, usar uma tesoura, né? Às vezes não tem um martelo, usa alguma coisa pesada para martelar, enfim, coisas do tipo. É muito comum então a gente usar o Word, por exemplo, para fazer muitas coisas, tá? E dá para fazer, né? Se você se dedicar, até dá para fazer com muita qualidade. Então você usa o Word para fazer um livro, para fazer um convite, um cartaz, enfim. Assim como você usa o PowerPoint, né, e com isso os similares do LibreOffice, né, o Impress e o Write, você usa para fazer, por exemplo, os posters, né? Comum, tem que fazer um pôster de pesquisa, um pôster para a sala de aula, vai lá e faz usando uh, usando o Word, usando o PowerPoint, certo? Dá para fazer, fica bom, claro, mas não é o melhor, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um conceito e com isso um programa, tá? O programa, então, é chamado Scribus, tá? Certo? Aqui na versão 1.2, né? Tá na versão 1.5 ou alguma coisa assim, certo? É uma versão que é gratuita, tá? Então esse aqui é um manual, no caso, feito pela DataPrev do Rio Grande do Sul, que cuida da parte de previdência privada lá do caso do Rio Grande do Sul, certo? E consegui esse manual, estou disponibilizando para vocês. Qual é a ideia aqui do Scribus ali que está escrito, né? Open Source Desktop Publishing, né? Open Source, que é código aberto, ou seja, gratuito. Publicação, ou mesa de publicação, né? Desktop seria alguma coisa como mesa de publicação. Talvez eu diga umas bobagens aqui, a Ana Vieira é meio especialista nessas coisas, né?
Mas aí vocês perguntem para ela, que ela é especialista. Mas enfim, Desktop Publishing digamos assim, é o trabalho que você faz na mesa, tá? Para desenvolver, por exemplo, um livro, um jornal, né? Um exemplo geralmente tradicional que a gente diz é um jornal. Então, o jornal você tem que compor várias colunas, o título, né, das matérias, propaganda, um pedacinho lá da página é uma propaganda, tem foto, enfim, as tirinhas de, de piadas, tudo de quadrinhos, tudo isso. Então, qual a diferença, por exemplo, do Word? Então, mas, professor, por que eu não faço uso do Word, né? Até a Ana Vieira sabe, pode usar o Publisher do Microsoft, né? Que é da suite Microsoft, assim como tem o Word, o Excel e tal, tem o Publisher, né? Antigamente era mais comum, tu comprava, vinha junto. Hoje parece que tá um pouco mais escondido, mas ainda dá para achar lá o Publisher da Microsoft Office. O, qual é a diferença de um Word para um Publisher ou para o Scribus, por exemplo? É que o Word, ele até consegue fazer colunas, né? Você divide lá em 3 colunas, 4 colunas. Dá para fazer um jornal pequeno, médio, um livro, né? Eu já fiz também, usei, já fiz. Mas a vantagem do Desktop Publishing é justamente você ter, primeiro, precisão. Quantas vezes a gente briga com o Word ou com o Write da LibreOffice que você quer a figura um pouquinho mais para cá, você quer centralizar o título e parece que ele não centralizou e tal, 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 tal. Então essa precisão que no Word, no Write é da ordem de milímetros, você pode botar ali 1 milímetro, não sei se um pouco menos, num desktop publishing, num software que cuida disso, ele deixa décimos de milímetros, até menos, se você quiser, tá? E efetivamente você vai lá, coloca o cursor, seja numa palavra, num título, numa coluna, numa foto, e você diz, olha, eu quero 0,1 milímetro mais para a esquerda, 0,1 milímetro mais para cima, coisa ele vai colocar. Bom, eu preciso dessa precisão toda? Não, não é isso que eu estou falando, dessa precisão, mas é que você realmente, onde você colocar, vai ficar, tá? Já o Word, o Write, quem já trabalhou com algumas fotos, tabelas, às vezes a foto está numa página, você quer colocar na outra, não vai. Às vezes ela está no meio da página, você insere um texto, o texto corre e aquela foto, em vez de ficar lá no meio, vai para a ponta, vai para um lado. Aí você quer puxar a foto para o meio de volta, ela não vai direito. O texto some, fica embaixo da foto, fica em cima da foto. Olha, é uma briga, tá? Você briga bastante com o Word, o Write, enfim, tá? Então, o Desktop Publishing, não, ele te permite isso, entre outras coisas. E outra coisa também muito interessante, que é algo simples, mas o Word não faz, é você tem uma coluna, tá? Um texto, e aí, em cima desse texto, você coloca lá uma figura e tal, e você quer que o texto pare naquela foto e continue na outra coluna embaixo. Até aí o Word faz. Mas só que um desktop publisher te permite o seguinte, você pode ter uma coluna de texto, uma página de texto, e aquele texto que você escreve continuar só 3 páginas na frente, 4 páginas na frente. Ele faz. Ele sabe que aquele texto que está na 4ª página pertence à 1ª página. Ele faz esse link, tá? Então, com isso, fica muito mais fácil. E aí, quando você diz, eu quero tudo centralizado, ele vai centralizar o texto que está na 1ª página da 4ª. Se eu quero aumentar a coluna, alargar, se eu quero trocar a letra. Isso você não consegue com Word nem com outros softwares que são feitos para documentos mais simples e assim por diante. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Claro que o ideal seria nós na sala lá na Imaginologia com os computadores, vocês usando os computadores e aí a gente ajudando, que tiver alguma dificuldade, etc, etc. Então o que a gente quer de vocês hoje, né? Dar uma passada no Scribus, passar uma tarefa, tá? Que eu já combinei com a professora Daiane, e que aí vocês então, hoje, quem
Quem já está em casa na frente do computador hoje já pode baixar o Scribus, que ele é gratuito, pode já trabalhar ou depois outro dia e assim por diante. O que a gente vai querer de vocês, a gente vai passar para vocês, tá? Que vocês façam um folder, tá? Que eu já vou até passar um videozinho rápido aqui. Um folder aquele de dividir em 3, certo? Esse folder eu quero que vocês façam tá? De dividir em 3. Então, vocês vão fazer o folder, tá? Em dupla, certo? Daí um ajuda o outro, né? Vamos ver online como é que vai funcionar isso, já que não pode se encontrar, cada um tem que ficar na sua casa. Então vão tentar ir online, via Skype, enfim, Facebook Time, Live, sei lá como é que funciona o Facebook, enfim, como vocês quiserem, WhatsApp, o que for. Vocês vão fazer um folder sobre os acidentes, tá? Eu vou disponibilizar os acidentes para vocês no Moodle. E aí cada dupla escolhe um acidente, aí vocês também podem conversar entre vocês, qual acidente cada um pega, e vão fazer, então, mini resumo, um folder de dobrar, que seja uma explicação do acidente. Tá? De um dos acidentes ali que falou, Chernobyl, pode ser Goiânia, Yanamango, Tamiku, Tomsk, Lia, Lilo, enfim, qualquer um, tá? A professora daqui a pouquinho acho que vai botar aqui no chat os itens principais que tem que ter, tá? Depois vai no Moodle também, certo? E aí então vamos ver um videozinho aqui rápido, certo? Se funcionar, porque eu um pouquinho. Tá, vamos lá. Deu. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu vim trazer para vocês um curso aí, e dessa vez eu vim trazer para vocês o Scribus, ou Scribus. Esse software é um software de publicação, ou seja, serve para você produzir revistas, jornais, panfletos, cartões de visita, toda a área gráfica aí, ou área de impressão, certo? Para a gente poder começar a trabalhar com ele então, a gente precisa definir um modelo. Então basta vir em novo documento ou pressionar a tecla Ctrl N. Que é rapidinho, 4, 5 minutos. Com a nossa janela aqui então de layout do documento, basta a gente focar então nesse primeiro retângulo aqui. A gente tem aqui páginas simples, páginas duplas, páginas tripla ou quádrupla. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu criar um documento, essas páginas vão se ajustar à tela de forma única, lado a lado, 3 em segmento ou 4. Vou mostrar para vocês. Páginas simples, apenas uma página na tela. Vou fechar o documento. Arquivo, novo, página dupla, vou colocar aqui o número de páginas, 2, e vou dar OK. E assim, vou criar mais uma aqui, página, inserir e OK. E assim eu terei páginas então, essa como capa e as outras consecutivas aqui, uma do lado da outra. Vou fechar. E o mesmo se aplica a todas as outras aqui, tripla ou quádrupla. Vou colocar quádrupla e vou colocar 10 páginas de uma vez. E OK. E assim dá pra gente ver que são 4 páginas lado a lado até o fim do documento. Vou fechar novamente, vou vir em novo. Opa, novo, tá? Já sabendo então que o layout do documento só é referente então às páginas e como elas vão se comportar até a área de trabalho, a gente pode passar para o lado aqui. O tamanho, esse A4, são os vários modelos de tamanho de papel que a gente encontra no mercado para impressão. O Scribus, ele vem completo na minha opinião, né, em mera opinião, né, que eu consegui achar basicamente todos os tipos de papel aqui que eu sou acostumado a trabalhar, tá? Orientação, se ele vai vir na horizontal ou na vertical. Largura e altura, simplesmente o tamanho desse papel. No caso eu vou passar aqui para centímetros. Unidade padrão aqui embaixo, você pode estar vindo para centímetros e assim alterando toda a unidade de medida do documento. 21 por 29 é o tamanho padrão de A4. Se eu mudar para A3 aqui, o tamanho já será mudado automaticamente. Eu vou voltar para o tamanho A4, que é referente ao papel sulfite, né? Vamos passar aqui para baixo então.
Número de páginas é referente ao número de páginas que você quer trabalhar. Ou seja, se você for trabalhar com uma revista, você coloca 50 páginas, dá OK e pronto. Basta somente montar depois o documento. Unidade padrão de medidas, centímetros, milímetros, polegadas, tá? Caixa de texto automático, que eu vou falar daqui a pouquinho, e esse daqui também. Vou passar para a caixinha do lado aqui. Guias e margens. Essa guia e margem, eu vou mostrar para vocês numa folha daqui a pouquinho, que ela é basicamente o tamanho limite da folha, tá? E a sangria é o espaço que você vai ter para não perder em um documento. Vou mostrar para vocês, tá? Gerando então uma folha qualquer aqui, só para exemplificar, a gente tem uma margem vermelha e a gente tem uma margem azul. Tudo que está dentro dessa margem azul será impresso sem o risco de perder parte durante a impressão. O que é isso então? Isso se chama sangria, tá? Quando você vai fazer uma impressão, se você deixar o texto muito perto das bordas, é perigoso na hora do recorte, né? Na hora do corte lá para montar o que você quer, né? Seja panfleto, cartão de visita, banner. Há um risco, né, de você perder o que tiver bem coladinho aqui. Por isso, a gente adiciona essa sangria aqui. E essa margem, ela é controlada justamente aqui em sangria, tá? Basta você colocar aqui os centímetros que você quer. E as guias da margem também, por padrão, ela vem com 1,4 centímetros do documento. Para mim sempre esteve ótimo, eu sempre trabalho com 1,4 também dentro do Scribus, tá? Essa caixa de texto automático é caso você queira ter um padrão para os seus documentos, né? Digamos que você precise de 2 colunas de texto e o resto você vai trabalhar sozinho. Então eu dou um OK e assim já venho com 2 colunas de texto. Se eu der 2 cliques aqui e digitar um texto, eu vou aumentar o tamanho desse texto para ficar mais fácil. Aqui, eu vou colocar editar. Vou aumentar o tamanho desse texto aqui, vou colocar um pouquinho maior e vou dar um aplicar aqui, certo? Vou continuar fazendo então, digitando o meu texto, tá? E essa coluna aqui, ela separa totalmente o meu texto, tá? E quando o texto chegar aqui embaixo, automaticamente ele vai passar para o outro lado. Então assim eu tenho um documento mais automatizado, né? Que eu poderia colocar as imagens aqui, continuar digitando o texto e toda a página já seria separada por essas colunas. Vou fechar novamente o documento para a gente poder terminar então essa nossa primeira página aqui, né? Nosso layout. Certo? Sabendo então, já que a gente tem as configurações de página, tamanho, orientação, sangrias, número de colunas, unidade padrão de medidas, a gente tem uma última opção aqui chamada mostrar a configuração do documento após sua criação. Vou dar um OK. Será aberto para mim então uma outra caixa de diálogo perguntando para mim basicamente as mesmas informações da primeira página, certo? Porém com algumas funções adicionais, como você pode colocar o título do seu documento, o autor, quem escreveu, adicionar observações, entre outras coisas. Posso também configurar as guias desse documento, posso estar editando aqui como esse documento será exibido na tela, a tipografia das letras, o número de ferramentas, mas é muita coisa para a primeira aula, certo? Na próxima aula, então, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o Scribus, ou Scribus, né? Como inserir imagens, textos, entre outras coisas mais aí, certinho? Espero que tenha, até aqui, então, todo mundo tenha entendido. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima. Bom, então, né, terminou o vídeo ali para começar, tá? Já deu para ver algumas dicas de quem quiser já começar a funcionar, tá? Eu vou passar depois só mais um outro vídeo, mas antes disso eu vou... Aqui não vai dar certo. Bom, cadê o Scribus? Um minuto. Muito bem.
Vamos voltar. Um pouquinho. Ok, pronto. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Tá. Então, voltando. Não te preocupe, a aula não vai ser muito longa. Então, o que eu estava falando aqui antes? Então, eu posso criar linhas auxiliares, né? Então, por exemplo, se eu abrir a página simples, não botei as 3 colunas, tem como botar as 3 colunas. Ou então, eu posso clicar aqui do lado e puxar linhas para me ajudar a fazer as 3 colunas, tá? Ou criar margem, saber até onde eu posso botar o texto e as marcações, tá? Aí eu vou colocar um texto, isso que eu queria mostrar para vocês aqui, coloco um texto, 2 cliques e tal, marco um texto, começo, né? Parará, 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 tarará, e aí o que acontece? Tá. Ele vai avisar que tu não está enxergando o texto, ok. Eu vou abrir outro texto, por exemplo, eu quero que ele continue desse lado aqui. Lembre-se que o folder dobra, né, em 3 partes, aquela coisa toda. Eu quero que continue desse lado, então o que eu faço? Eu clico aqui, letra N no teclado, vejo que aparece ali A para A, significa daqui vem para cá, e tudo que eu fizer aqui, que eu aumentar aqui, vai correr lá para o texto da ponta, tá vendo? Está correndo lá para o texto da direita. Tá? Então, isso daqui, outra coisa, você pode fazer a coluna do jeito que você quer. Se eu conseguir clicar aqui. Então, eu posso fazer essas colunas em volta de uma imagem. Então, eu posso botar uma imagem aqui no meio. Tá? Eu tenho que obter a imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem. Onde é que eu tenho imagem? Onde é que eu tenho imagem? Pronto, é uma imagem linda, minha filha. Tá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que o texto fique em volta dessa imagem aqui, na ordem que eu quiser. Então, primeiro escreve Pois é, eu também achei que estava com um pouquinho de eco, não me perguntem por quê. Então eu posso dar a volta aqui nessa imagem, sabendo que o texto... É que eu estou só com uma mão aqui operando, sem mouse. Sabendo que o texto vai ficar em volta. Tá? Então, à medida que eu for aumentando o texto vai... Não com assim, né? Na verdade eu queria fazer uma outra coisa. Ai, não estou conseguindo selecionar. Agora deu. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse assim, começar o texto aqui e ele continuasse nessa coluna aqui, tá? Com uma imagem aqui no meio. Isso aqui, no Word, impossível. Tá? Você pode fazer uma caixa aqui, mas no momento que você digitasse aqui, não iria aqui para a direita, por exemplo. Tá? Então, essa é uma das vantagens bem grandes do Desktop Publishing. Tá?
essa mesa de publicação, né? De editoração. Então você consegue efetivamente arrumar na posição que você quer, e principalmente a questão do texto. Então os jornais, etc., são todos feitos em cima de desktop publishing por causa disso, porque às vezes você muda uma letra, uma palavra no texto, e ele acaba ficando sem ter a variação correta, né? O acompanhamento correto do texto. Então o Scribus tem essa vantagem, tá? Enfim, tá? Essa é a principal, tá? Então lembrando, eu faço uma caixa de texto e aí eu digo, por exemplo, que dessa caixa aqui à direita, tecla N de navio, ele já avisou que está para lá e eu quero que continue aqui, tá? Então eu começo a escrever aqui, ele empurra para lá, eu continuo escrevendo aqui e ele vai empurrando para cá, tá? Então isso daí não existe no Word, Write, qualquer outro. Só no Scribus, no Publisher, que a Ana falou, e qualquer outro, enfim, tem vários, tá? Vários que... Existia um que eu aprendi a usar muito tempo atrás, que era o da Xerox. A Xerox foi a primeira... Deixa eu entrar aqui. A primeira fabricante, enfim, que desenvolveu, que chamava-se Ventura. Era um desktop publisher, porque a Xerox, enfim, fazia, né, máquina de Xerox, então eles achavam interessante investir nessa questão da editoração, né, para poder publicar livros, manuais, guias, etc. Então o Ventura da Xerox era muito bom. Tá. Eu acho que eu consegui cortar um pouco o eco aqui, porque como o microfone estava funcionando, eu tive que ir forçando aqui até achar entre aspas, uma entrada de áudio, né? Não física, né? Era por software. Uma entrada de áudio por software que ele aceitasse para mostrar para vocês. Pessoal, só mais um videozinho rápido aqui sobre o Scribus, tá? E aí a gente até tira mais algumas dúvidas de vocês, tá? Esses vídeos aí do YouTube estão disponíveis. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu vim trazer para vocês uma aula de Scribus e nessa aula... Deixa eu acertar o tamanho de tela dele. Porque esse software hoje está me derrubando. Ele funcionou agora mesmo, só que ele... Só mais um minuto, senão eu desisto.
Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu vim trazer para vocês. Não deu. Mas o vídeo tá no Moodle lá, tá o link lá para vocês verem. É só a segunda aula lá que fala mais alguns detalhes de como mexer. Certo? Então, pessoal, tá ok, Bruno? Pode mandar depois. Certo? Se entre vocês se acertarem, para nós está tudo bem. Quando chegar os trabalhos prontos, tá? A gente vai dar uns 15 dias, alguma coisa assim, para vocês fazerem. Bom, então assim, é uma aula prática, né? Uma aula que a gente teria que estar no computador lá, vocês trabalhando, a gente ajudando, dando dicas de, enfim, de onde botar foto, texto, o que é importante, etc. Então a gente está disponível pelos e-mails institucionais, a gente acha que vai abrir um chat lá específico para cada aula, cada semana, para vocês também usarem ali, porque é interessante, né? Porque se a gente responde para um aluno por e-mail, né? Tipo, bota o que na capa do folder, o que eu boto na contracapa, qual é o logo do IFSC, não sei o que. Se a gente responde direto no chat do próprio Moodle, fica mais tranquilo, né? Porque aí todo mundo recebe a resposta e enfim, não precisa perguntar de novo. E entre vocês, né? Esse é o objetivo do chat, né? É uma sala de bate-papo, né? Não é um confessionário onde só tem um de cada lado. É uma sala de bate-papo, né? Uma sala de espera num consultório, sei lá, onde todo mundo conversa, né? Não agora, porque agora é proibido conversar, proibido chegar perto. Mas todo mundo conversa. Então, um pode responder para o outro. A Ana, por exemplo, a Ana Vieira tem experiência com isso, pode indicar outros softwares também, né? A gente apresenta esse Scribus porque é gratuito e roda nas diversas plataformas. Então, às vezes tem alguém que tem Mac, né, ou Apple, como a professora Daiane. Eu já gosto de usar Linux, em casa eu uso Ubuntu, mas tenho por obrigação de ofício, né, como professor, tenho um notebook, meu notebook tem um Windows. E na escola também é misto, né, tem um computador com Windows, computador com Ubuntu. Então o Scribus, assim como o Sigil, roda nos 3 sistemas operacionais sem problema gratuitamente. Tá? Então a gente viu o Sigil para o e-book, que a gente está avaliando lá a entrega de vocês, a professora Daiane, logo a gente já vai dar uma nota ali, né? Uma avaliação daquele trabalho que vocês enviaram semana passada. Essa aqui a gente vai liberar aí para, sei lá, uns 15 dias, se vocês quiserem. E depois, na próxima aula, então, também, talvez uma aula mais ou menos rápida, enfim, vamos ver, talvez a gente faça alguma dinâmica diferente, usar esse aplicativo que eu estou usando aqui, tá? Justamente este aplicativo, certo? Que tá travando, não era para travar, tá? Eu acho que o problema ou é a versão Windows que tá com problema, tá? Já travou de novo, que não deveria travar, e deveria manter a mesma câmera funcionando, independente de fazer o chaveamento, mas ele está travando, tá? Daí eu tenho que desligar a câmera, ligar de novo rapidinho para ele pegar de novo, tá? Isso aí não sei, é um bugzinho, não sei se é do Windows ou se é essa nova versão do APS, enfim, o que está acontecendo. Certo, pessoal? Então era isso, agradeço aí de novo a atenção de vocês. Desculpem nossas falhas técnicas aí, a gente está, enfim, aprendendo a usar, né? Inclusive usar no Windows, né? Que eu já usei no Ubuntu e já usei um outro Windows, eu não sei, uma outra versão que funcionou bem. A gente transmitiu aqueles arquivos do Cirex ali que tem, foram transmitidos com computador bom, com memória, com velocidade. Mas eu acho até que era o Windows. E funcionou, e a gente fez essa transição, as câmeras, os microfones, tudo funcionou. E não travava, não bloqueava como esse aqui está bloqueando. Tá? Pode ser a versão do ABS, enfim. Certo, pessoal? Agradeço de novo a atenção de vocês, tá? E a gente vai mantendo contato, vai mandando as mensagens aí para a próxima aula da terça-feira da atividade de extensão. Vamos ver o que a gente vai fazer, certo? E qualquer coisa é só
né, usem o chat, que a gente vai abrir e deixar lá, o chat para conversar, e eventualmente os e-mails institucionais também, né, a gente pode responder diretamente, tá certo? Mais alguma pergunta ali no chat? A gente vai botar uns 15 dias, Adriele, para vocês fazerem no capricho, tá? Não é para chegar assim e juntar qualquer coisinha, tá? Fazer um folder bonitinho, colorido, não precisa ser fundo branco, né? Eu até mandei alguns documentos aí para vocês com fundo de outra cor, então vocês podem eventualmente escolher um fundo de outra cor para não fazer branco com, né, daí tá preta, uma coisa um pouco sem graça. E então a ideia é que vocês com calma escolham as fotos, façam alguns recursos diferentes aí de texto, né, de movimento. O bom da diagramação é isso, é o movimento, tá? Então tem técnicas, por exemplo, botar as imagens tipo numa diagonal, tá? Tipo, em equilíbrio, então você bota a imagem no canto esquerdo, no meio, depois embaixo no canto direito, ou invertido, entendeu? Ou duas imagens, uma em cima, uma embaixo. Então é isso que é legal, é isso que faz você às vezes olhar um folder, um cartaz, um convite e dizer, puxa, esse convite tá legal, tá equilibrado, tá bonito, tem uma coisa aqui no canto direito, outra no canto esquerdo e tal, né, que se complementam. Então tem algumas técnicas de diagramação, de justamente compor. É isso que a gente minimamente a gente quer passar dessas ideias para vocês com um aplicativo que permite isso, tá? Tem inúmeras aulas, quase que cursos completos sobre o Scribus, certo? Vocês podem acessar, né? Vocês muito mais tecnológicos do que eu, né? Vocês são da geração tecnológica, então vocês podem procurar e ir atrás e, enfim, procurar e fazer. Se ficar bom, sim, né? Que eu acredito que vai ficar, a gente pode até, sei lá, imprimir ou deixar disponível no nosso curso de AD, de repente, ou todos, ou alguns. Quem quiser saber sobre fonte de gamografia perdida, o que a gente faz e como é que a gente resolve o problema, ou que problemas, que efeitos biológicos pode acontecer, mostra aquelas fotos horríveis que a gente tem para o pessoal ver que a coisa não é brincadeira, certo? Ou problemas da radioterapia, que teve alguns casos também, a gente, enfim, pode usar os folders. Usina nuclear, todo mundo quer saber o que aconteceu com Chernobyl, com Fukushima, se vai acontecer em Angra, né? Eu acho difícil, tanto o que aconteceu em Fukushima, como o que aconteceu em Chernobyl, acontecer em Angra. Simplesmente porque Chernobyl era um dos piores reatores do mundo, modelo de reator do mundo. Quem assistir a série Chernobyl, da HBO, 5 capítulos, eu não tenho certeza se é no capítulo 4 ou 5, o cara explica por que aquele sistema de controle da radiação era horrível, era no fio da navalha, tá? Qualquer coisinha que desse errado ia explodir. E aí ele explica por que explodiu, quais foram os erros cometidos e fez explodir. E Angra, nós não temos terremoto, nem na terra, nem no mar, para dar uma tsunami, então dificilmente Angra dos Reis vai ter um problema de terremoto, tsunami e explodir nesse sentido, né, de repetir o que aconteceu em Fukushima. Inclusive tem se trabalhado muito em, caso acontecesse alguma coisa desse tipo, de você perder energia elétrica direta, energia dos geradores a diesel, banco de baterias, coisa, se você perder tudo, o que você faz? Então já tem ideias, tipo, bota uma caixa d'água em cima do reator, aí se acontecer alguma coisa, tu inunda o reator, se explodir a água cai e esfria. Claro que não seria água, né? Porque a água iria evaporar com calor, então não é bem assim, então é complicado. Mas enfim, já tem algumas ideias de sistemas ditos passivos, ou seja, não precisa de energia elétrica, não precisa ninguém apertar o botão lá para a coisa funcionar, ela funciona naturalmente, tá? Então, enfim, então se, como eu disse, se os folders, enfim, ficarem interessantes, né?
para uma divulgação nesse sentido, né? Tenho certeza que vão ficar bonitos, legais e tal, mas eu digo assim, dentro de uma qualidade assim de informação que a gente possa passar. O objetivo, claro, no primeiro momento é aprendizado, vocês aprenderem a mexer, a trabalhar, tá? Com essa diagramação, enfim, com essas ideias e com esse aplicativo, tá certo? No Moodle aqui, acho que está tudo tranquilo. A professora Daiane já botou a data, 31 de março, é mais ou menos isso, é os 15 dias, mais ou menos isso, não tem problema. E sim, pelo Moodle a gente disponibiliza lá, tá? O chat também, eu acho que já tem lá uma sala de bate-papo, mas eu coloco lá uma pergunta, lá um inicial lá, para depois embaixo daquilo vocês, né, saem fazendo perguntas e comentários, etc. Não precisa nem só perguntas, né? Pode ser comentários. Olha, eu estou colocando 2 fotos, vamos todo mundo colocar 2 fotos, vamos todo mundo colocar 3, vou botar um mapa de localização da cidade, o que vocês acham? Vamos todo mundo colocar ou não? Alguns põem, outros não põem, não tem problema, né? Coisas desse tipo aí para vocês. Certo, pessoal? Obrigado para todo mundo, uma boa noite, um bom descanso e se cuidem.